para as reflexões da noite, nós recebemos a orientação da gente fazer alguns comentários, algumas reflexões a respeito do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós sabemos que na nossa dificuldade, nós temos por costume fazer os julgamentos, né? No nosso dia a dia, nós estamos sempre passando por situações que de uma forma mais ostensiva ou não, a gente acaba fazendo julgamentos. E aí que é interessante nós compreendermos o que Jesus está querendo dizer aqui no Evangelho. Porque ele já recomendou, né? Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria ser feito o perdão, ele falou se era 7 vezes, e Jesus falou, não, 70 vezes 7. Mas o que ele quis dizer é que não há limitação para o perdão. Portanto, da mesma forma, nós devemos aplicar esse perdão. Mas mais do que perdoar, nós devemos aprender a não julgar. E é isso que a gente vai refletir hoje. Então, nós vamos iniciar com um texto do livro Ceifa de Luz, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que diz o seguinte: mensagem introdutória, autoproteção, é o título desse texto. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. É uma passagem do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 7, versículo 2. E aí Emmanuel nos diz: a gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que a gentileza, mais do que uma forma de ajuste da relação do nosso dia a dia, também é uma forma de nos proteger. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face, quando o sentimento está longe de colori-lo. Reportamos-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Então, Emmanuel nos chama às reflexões, quantas vezes, em razão da falta da simpatia, da verdadeira simpatia que nós devemos ter pelo nosso próximo, porque não basta aquela só de sorrisinho amarelo, dizendo que está concordando, que está apoiando, mas realmente aquela empatia, né? Aquele verdadeiro sentimento. Quantas vezes no nosso dia a dia nós nos privamos de momentos preciosos em razão da nossa falta de simpatia para com o próximo? Quantas horas gastas com arrependimentos tardio e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos comunicar com o próximo, né? Quantas vezes uma pergunta mal formulada, um comentário feito na hora errada, traz de malefício para nós? Quantas vezes a gente nem chegou a se expressar, mas só a vibração, né? A vibração, o pensamento que a gente teve quando aquela pessoa fez aquele determinado ato e que nós reprovamos, mas não falamos. Quantas vezes essa vibração nos impediu de gozarmos de uma situação melhor, gozarmos de uma áurea, de uma compreensão.
que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas da autoproteção. A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentaram e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais que nos ame, não consegue também substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspiramos à paz em nós. Então, a simpatia, esse sentimento de compreensão, de se colocar no local do outro, ele tem que nascer de nós, do nosso trabalho, do nosso empenho. E aí, considerando essa mensagem introdutória, nós vamos adentrar no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, que está no capítulo 10, itens 1 a 13. O tema de hoje nos fala sobre a importância de não julgarmos precipitadamente as criaturas e, consequentemente, não atirarmos a primeira pedra naqueles que nos parecem errados. De um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros. Normalmente, essa atitude nos leva a fazer os julgamentos precipitados. Muitas vezes as questões nem dizem respeito a nós e nós já estamos palpitando, nós já estamos julgando, ou muitas vezes a gente já está mentalizando a reprovação, a atitude daquela pessoa. Aí tem uma historinha da Dona Maria. A Dona Maria olhava pela janela de sua cozinha em direção ao varal de roupas na casa de sua vizinha e comentava com a família: nossa, como os lençóis daquela mulher estão sujos. No dia seguinte, novamente na cozinha e olhando mais uma vez para a sua vizinha que estendia as roupas, Dona Maria comentava: não sei como ela não tem vergonha de colocar aquelas roupas imundas no varal. E era assim todos os dias. Dona Maria já estava habituada a olhar para o varal da vizinha e criticá-la por tanta roupa suja. Até que um dia, não suportando mais ver aquilo, decidiu que iria chamar a atenção da vizinha. Ao vê-la estendendo a roupa, os lençóis, correu em direção da janela da cozinha no intuito de abri-la. Mas, para sua surpresa, Dona Maria descobriu que a sua janela estava emperrada. E notou também que, ao tentar abrir, os vidros ficavam com as marcas de sua mão. Desesperada, pegou um pano e começou a limpar os vidros. O pano ficou coberto de sujeira. Após encerrar a limpeza, ao olhar novamente para o varal da vizinha, pôde ver que todas as roupas estendidas estavam limpas, alvas. Só então percebeu que, na realidade, o que estava sujo não eram as roupas da vizinha, e sim a sua vidraça. Assim como a Dona Maria, nós também nos precipitamos nos equívocos do julgamento ao próximo. E, normalmente, o que nós identificamos no próximo como reprovável, sujo, obscuro, muitas vezes advém do quê? Do olhar que nós colocamos naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos ouvindo, nas impressões que nós trazemos no nosso íntimo. Normalmente nós julgamos as pessoas ou medimos de acordo com a nossa régua, de acordo com o que nós também trazemos dentro do nosso coração. Se então nós achamos que a nossa vizinha é muito fofoqueira e chegamos a comentar, é porque muitas vezes a pessoa que gosta de fofoca somos nós. Então, essa reflexão é justamente como é que nós olhamos para as atitudes dos nossos irmãos. Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme se entendia
Jesus, conforme entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E nós conseguimos colocar isso em prática? Será que é fácil também para nós, na nossa condição, colocar isso em prática? A gente sabe que não, porque nós ainda estamos numa condição espiritual, caminhando para nos renovarmos a cada dia, para transformar a nossa vida. E essa transformação, ela não é do dia para o outro, é um caminhar. E o que dificulta que a gente consiga enxergar os outros de uma forma melhor é o nosso orgulho. É o fato de nós acharmos que nós temos condição melhor para julgar o próximo, para apontar o dedo do próximo. Nós julgamos que nós não temos aquela imperfeição e assim nós dizemos: olha, fulano tem tal defeito, fulano não é uma pessoa boa. É o nosso orgulho que nós sabemos que é um dos sentimentos que nós trazemos dentro do nosso coração, que ainda nos mantém muito ligado à matéria, muito ligado às questões materiais. E nos ensinamentos da doutrina espírita, o orgulho ele é o pai de todas as imperfeições. Normalmente é por orgulho que advém as demais imperfeições que nós trazemos no nosso coração. Jesus nos adverte que vemos o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave do nosso. Então, para entendermos, para sermos benevolentes, indulgentes para com os erros dos nossos irmãos, é preciso que, antes de tudo, nos conscientizarmos dos nossos erros, das nossas imperfeições e das nossas limitações. A partir daí, teremos condições de compreender os erros dos outros. Então, se eu aceito que eu sou uma pessoa ainda muito orgulhosa, eu consigo compreender por que o outro é orgulhoso também. Ele está mais ou menos na mesma condição moral que a minha. É o conhece-te a ti mesmo que Sócrates tinha como filosofia de vida, e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos convida a fazê-lo. É a gente fazer aquela reflexão. Quando a gente olha aquele noticiário, que a gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta incompreensão, tanta dor, tanta tristeza, a gente faz aquela autoanálise. Será que no meu dia a dia eu também não trago dentro do meu coração um pouco de corrupção? Será que eu tenho paciência? Será que eu sei perdoar? Será que eu sou gentil? É o trabalho de autoanálise, do mergulho no eu, a fim de identificarmos a nossa realidade. Mas é preciso também, quando a gente fizer essa autoanálise, que a gente verificar que a gente ainda está longe de ser aquele ser iluminado, de ser aquela perfeição, a gente também compreenda que nós somos seres em construção. Nós estamos caminhando rumo à luz. Que nessa encarnação nós já somos melhores que na encarnação anterior. Que hoje eu já sou uma versão melhorada do que eu fui ontem. E dessa forma não também ficarmos presos nessa nossa imperfeição. De nos acharmos a pessoa mais horrível do mundo. Olha, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim. Sim, a gente é ainda muito ruim. Mas nós temos que compreender que nós somos criaturas de Deus, que fomos criados para sermos felizes, para chegarmos à casa do Pai. E que Jesus nos mostrou o caminho. Ele falou que não seria fácil, mas Ele falou que Ele estaria conosco até o final. Até quando a gente conseguisse chegar à perfeição relativa, à casa de Deus. Então nós temos que também nos amarmos, nos compreendermos. Da mesma forma que nós não devemos julgar o nosso próximo, a gente também não deve nos julgar.
Esse trabalho que Santo Agostinho nos recomenda, de todos os dias fazer uma análise de como foi o nosso dia, do que eu acertei, do que eu errei, é no intuito do quê? De nós identificarmos os nossos pontos fracos e trabalharmos o quê? Para que a gente consiga melhorar. Porque nós devemos nos amar. Ninguém consegue amar o próximo se não amar a si mesmo. É o que Jesus nos chama. Para que nós tenhamos esse alto amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, é um amor que nos liga ao próximo. Mas antes de amar o próximo, nós devemos nos amar na mesma proporção. A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Não adianta, portanto, chorar o leite derramado. O que passou, a gente não consegue mudar. Todas as dificuldades que nós já vencemos, todos os erros que nós eventualmente temos praticado no nosso passado, ele deve servir o quê? Como um aprendizado, para que a gente olhe para trás, faça uma análise da situação e nos esforcemos para buscar um outro caminho, um caminho diferente, um caminho que nos leve mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Então, a palavra de ordem é o quê? Esforço. Nós temos que nos esforçarmos para não fazermos os julgamentos, tanto julgar o próximo, quanto nos julgar também. E nós temos o quê? É que nos compreender o próximo e nos compreender. Esforço para vencermos a nós mesmos. Nós não estamos nesse mundo para competir com ninguém. Nós estamos nesse mundo para travar as nossas batalhas internas. Com o mal que nós trazemos, com a ignorância que nós trazemos dentro do nosso coração. É esse esforço que vai nos ajudar a sermos benevolentes, indulgentes para com os erros dos outros, até porque quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Isso não significa que devamos ser coniventes com o erro das pessoas. Não devemos aprovar o mal alegando bondade. Não é isso que Jesus está querendo nos dizer. Porque Jesus, Ele ama o pecador, Ele reprova o pecado. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos amar o nosso próximo, não as coisas erradas que o nosso próximo faz. Porque se nós temos consciência, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, então nós temos condições de separar o que é certo do que é errado. Mas fazer julgamentos, atacar o nosso próximo, isso não. O que Jesus nos chama aqui é para que a gente seja indulgente, para que a gente compreenda que o nosso próximo, ele é como nós. Ele também é imperfeito, ele também vai errar. A nossa Terra ela é um grande hospital, é uma escola. Se nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, nós estamos aqui para depurar, para nos tratar, para aprender. Aprender a sermos pessoas melhores, tratar das nossas dores, dos nossos traumas, das dificuldades que nós temos de nos amar, de amar o próximo, das dificuldades de relacionamento. Foi por isso que Jesus nos disse: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Então, se hoje eu julgo o meu irmão, um dia eu serei julgado também, na mesma medida. E quem é que vai fazer esse julgamento? É Deus que vai nos julgar? Não, vai ser a nossa consciência. É por isso que Jesus diz: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Ou seja, a nossa consciência, em determinado momento, quando a gente retornar lá para a pátria espiritual, a gente vai ter uma recordação do que a gente fez de errado. E aí que a consciência vai nos cobrar, né? Olha, você julgou o seu irmão por conta disso, disso e disso. Mas você também praticou as mesmas coisas. Você também incorreu no mesmo erro. Não vai ser Deus que vai nos julgar. Vai ser a nossa consciência.
o Espírito Meimei nos fala que toda criatura precisa de perdão, como precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida, e o bálsamo do perdão anula o veneno do ódio. Então, nós não conseguimos viver sem amor e sem perdão. É o perdão que faz com que nós consigamos anular as dores das ofensas, aliviar o sofrimento. Por isso devemos escrever as injúrias sobre a areia e os benefícios sobre a mármore. Ou seja, a gente deve esquecer as injúrias com facilidade, como o vento. O vento bate na areia e apaga tudo aquilo que foi escrito, ou seja, as injúrias. E o benefício nas mármores, aquilo que de bom nos foi dado pelos outros, aquilo de bom que nós praticamos, isso vai ficar o quê? Gravado na nossa memória. Devemos trazer dentro do nosso coração o que as pessoas nos fizeram de bom. Muitas vezes os nossos relacionamentos familiares, a gente lembra muito e a gente aponta muito os defeitos e as dificuldades dos nossos companheiros. E a gente esquece das qualidades, daquilo de bom que eles nos proporcionam. Em razão das atribulações do nosso dia a dia, a gente acaba fazendo esse julgamento, justamente naquelas pessoas que estão mais próximas, aquelas pessoas a quais nós temos mais responsabilidade. Porque nós devemos ter responsabilidade de amar a todos, de praticar o bem a todos. Mas, em especial, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. E a gente se esquece do bem que a pessoa nos faz. A gente, normalmente, principalmente no momento de discussões, a gente costuma soltar tudo, né? Julgar, acusar, e esquece que aquele ser também é um ser em desenvolvimento, em crescimento, assim como nós. Esquecemos de tudo de bom que eles nos proporcionam. Mas tudo isso, a indulgência, a benevolência, o perdão, requer exercício. Pelo fato de ouvirmos sobre a importância do perdão, não significa que vamos assimilar da noite para o dia. Então, a gente não consegue perdoar de pronto, da noite para o dia. É um exercício. E como é que a gente consegue exercitar? Comecemos a relevar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, para depois aprender a perdoar as grandes ofensas. Então, a gente deve começar com aquelas indelicadezas no dia a dia. Às vezes, o nosso companheiro, a nossa companheira acordou, não teve uma boa noite de sono, está com alguma dificuldade, às vezes fala uma palavra meio ríspida, fala num tom mais alto, é indelicado. A gente deve começar a se exercitar a esquecendo essas pequenas coisinhas do dia a dia, para que a gente vá, com o tempo, aprendendo o quê? A perdoar aquilo que é mais difícil de ser perdoado para nós. E muitas vezes a gente pega essas pequenas indelicadezas que acontecem e a gente transforma em algo monumental, enorme, e aí começa a cavar coisa que aconteceu, sei lá, há 10 anos atrás. Esquecendo que nós também não somos aquele anjinho, né? Nós estamos ali mais ou menos no mesmo nível dos nossos irmãos. Nós estamos todos juntos nessa grande escola, nesse grande hospital, que é a reencarnação aqui no planeta Terra. Kardec nos diz que o perdão é próprio das almas elevadas. Então, nós devemos aspirar o quê? O perdão, porque nós um dia seremos almas elevadas. Nós estamos aqui treinando para sermos almas elevadas, e o seremos, com certeza. Depende o quê? Do nosso esforço. Perdoar é, no momento em que aquela criatura que nos ofendeu precisar de nós, estarmos lá, dizendo presente, servindo e ajudando. Porque o perdão, gente, não é algo, digamos assim, que se diz da boca para fora. Muitas vezes a gente perdoa a pessoa sem nem precisar expressar isso. De que forma? Ajudando quando ela precisa. Muitas vezes,
Nós ofendemos as pessoas e aí lá na frente essa pessoa nos ajuda. Devemos fazer a mesma coisa com alguém que nos ofenda. De repente, naquele momento, você não tem condições ainda de perdoar, mas vão surgir oportunidades para a gente trabalhar esse sentimento. E lá na frente, retribuir o bem com o mal. Perdão, retribuir o mal com o bem, né? Perdoar. Porque atirar a primeira pedra, se sabemos que a lei jamais deixa o culpado impune? Por que fazer justiça com as próprias mãos, se existe a justiça divina? Porque a partir do momento que nós queremos revidar uma agressão, significa que nós não estamos convictos na justiça de Deus, na justiça divina. Significa que nós não estamos confiando em Deus, nos propósitos de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Nos dias atuais, em que campeia a violência, muitas pessoas acham que o homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Ouvimos tanto as expressões como esta: tem mais é que morrer, eu sou a favor da pena de morte. Normalmente, quando acontece um crime grave, né, que isso explode na mídia, já vem aquela enxurrada de opiniões, de julgamentos, dizendo que tem que ter pena de morte, que a pessoa tem que pagar pelo que ela fez. E aí fazemos a pergunta: e se nós estivéssemos no lugar dele, nas mesmas condições que ele, nas mesmas dificuldades que ele, será que nós faríamos diferente? Será que nós não faríamos até pior do que ele? Será que nós já não fizemos em vidas anteriores o que esse irmão hoje está fazendo? Porque nós que somos espíritas, nós sabemos da lei de reencarnação. Nós sabemos que nós estamos na nossa melhor versão. Mas sabemos também que em existências pretéritas nós cometemos muitos erros. E foi nos dado a chance, está sendo dada a chance, e sempre vai ser dada a chance, da gente melhorar, da gente conseguir resgatar. Será que esse irmão que cometeu esse erro não quer dizer que ele não vai responder na justiça, né, na justiça dos homens? Mas será que nós somos assim, nós estamos no patamar de evolução espiritual tão grande que podemos julgar? Será que nós temos condição para isso? Dizemos muitas vezes: jamais agiria dessa forma. Será que a gente não agiria mesmo dessa forma? Jesus não pensava assim. Tanto que, no madeiro inflamante, no momento que ele estava sendo crucificado, ele elevou o pensamento ao Pai e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós temos essa grandeza, essa elevação espiritual para fazer isso? Pedir que Deus perdoe o que aquela pessoa está fazendo de ruim para nós, de uma maneira sincera, de compreender que aquele ser que está fazendo mal, na verdade ele está fazendo por ignorância, porque era assim que Jesus nos via quando ele estava sendo crucificado. Criaturas ignorantes que estavam ali praticando mal, pedindo a vida dele física, crucificando, não por maldade, mas por ignorância. E ele rogava ao Pai: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. E é esse ensinamento, no último momento de vida material aqui na Terra, foi a última lição que Jesus nos deu. A lição do perdão. Provando que nenhum espírito superior consegue subir nessa categoria sem perdoar o seu algoz. E é essa mensagem que ele nos deixa na noite de hoje, para que a gente aprenda a perdoar,
Se não dá para ser aquele perdão daquela ofensa grande, mas ao menos aquelas indelicadezas do nosso dia a dia, para que a nossa vida se torne mais leve, mais agradável, para que o nosso ambiente familiar fique melhor. Porque caminhando assim devagarinho, uma hora a gente vai conseguir perdoar grandemente, como Jesus nos ensinou. Então é isso o que nós tínhamos para trazer essa noite. Então vamos agradecer a Jesus por esse ensinamento, por esse sacrifício, por esse amor para com toda a humanidade. Jesus amado, te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor fez conosco, pelo fato do Senhor ter criado a terra, ter governado, ter vindo aqui, sofrido, passado angústias, dores, sofrimentos, traições, para nos ensinar a perdoar, que sem o perdão nós não conseguiríamos chegar até o Pai. Obrigada por tudo, Jesus. Nos ensina, nos ajude a perdoar o nosso próximo e a nós mesmos. Gratidão, que assim seja.